Hoje o foco é num grupo de micróbios assim, bem particular e super importante para a saúde, as microbactérias. A gente deu uma olhada em várias fontes que detalham a biologia delas, a evolução, como a gente organiza tudo isso. A ideia é meio que desvendar essa complexidade toda. Ok, vamos lá. O que é que torna as microbactérias tão diferentes assim, olhando para elas, para o fenótipo? Olha, a característica que salta aos olhos é a parede celular. É uma estrutura, assim, muito complexa, sabe? E hidrofóbica, por ser rica em ácidos micólicos. Ah, os ácidos micólicos. Então é daí que vem a dificuldade para corar pelo método de Gram, aquele mais comum. Exatamente. Essa parede é quase uma capa de cera. Dificulta a entrada do corante e não só isso, né? Confere resistência à seca, a desinfetantes. Nossa. It usar a coloração de Ziehl-Neelsen. Ela consegue penetrar e aí identifica os bacilos como álcool ácido resistentes, os BAR, BAR, certo. e o crescimento lento delas. Também é uma consequência dessa parede super complexa para construir e manter. Que interessante essa relação estrutura-função. E, bom, como a gente sabe, é a história delas. Como a filogenética entra aí? Então, a filogenética é tipo um teste de ancestralidade para as bactérias. A gente analisa sequências de genes, como o 16S-RNRNA, que é quase universal nelas. Um marcador, né? Isso, o marcador molecular. Com ele, a gente traça a árvore genealógica e vê que elas pertencem ao filo Actinobacídia. E isso é fundamental, sabe? Para que exatamente? Para diferenciar as espécies que causam doenças importantes, tipo a Mycobacterium tuberculose da tuberculose ou a M. lepra da hanseníase, daquelas outras que vivem no ambiente e, na maioria das vezes, não causam problemas para a gente. Entendi. Mesmo com essa super parede resistente, elas podem ser destruídas, né? Tipo, pelo nosso sistema imune. Sim, claro, elas não são indestrutíveis. O sistema imune tem suas armas, pode induzir a lise celular, que é basicamente romper a bactéria. A batalha existe. E elas são bem pequenas, né? Coisa de micrômetros. Minúsculas. Precisa de microscópio e técnicas específicas para visualizar bem. Falando em organizar, como elas são classificadas hoje? Eu lembro daquele antigo reino Monera. Isso mudou, certo? Mudou e muito entrou. Com a análise molecular, principalmente do RNA, a gente viu que a vida se organiza em 3 grandes domínios. As bactérias verdadeiras, incluindo as micobactérias, ficam no domínio bactéria. Adeus Monera. Pois é, e a taxonomia organiza isso em níveis: domínio, filo, classe, ordem, família, gênero e o nível básico, a espécie. E para nomear cada espécie tem aquele sistema padrão. Isso, a nomenclatura binomial, que vem lá do Linneu. É universal para a ciência. 2 nomes em latim escritos em itálico. Gênero e epíteto específico. Exato. Gênero com maiúscula, epíteto com minúscula. Tipo Mycobacterium tuberculosis. Gênero, epíteto específico. Isso garante que um cientista aqui no Brasil e outro no Japão saibam que estão falando do mesmo organismo. Evita confusão. Perfeito. Aí a gente chega no ponto crucial. O impacto na nossa saúde. Por que é tão importante entender tudo isso? O impacto é enorme. A Mycobacterium tuberculosis, como eu disse, causa tuberculose, uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo ainda hoje. Impressionante. E a Mycobacterium leprae causa a hanseníase, uma doença que, se não tratada, pode ter consequências bem sérias e incapacitantes. Então, juntando tudo, qual a mensagem principal que fica? Fica claro que entender essas características todas, a parede celular única, a história evolutiva delas, a classificação correta, não é só curiosidade científica, né? Não mesmo. É a base para a gente conseguir desenvolver diagnósticos melhores, mais rápidos, para criar tratamentos que consigam vencer essa resistência toda e, claro, para pensar em prevenção. Ou seja, conhecer o inimigo em detalhe para poder combatê-lo. Exatamente. Decifrar a micobactéria é, em última análise, abrir caminhos para controlar doenças que ainda são um desafio global. Exploramos então essa biologia tão particular das micobactérias, desde a sua armadura de cera até o impacto delas na saúde mundial.
E para finalizar, talvez uma reflexão, né? Investigar esses micro-organismos tão resilientes não só nos ajuda a buscar curas, mas também nos mostra a incrível capacidade de adaptação da vida microbiana. É um lembrete da complexidade e da força da evolução aqui no nosso planeta.